Capítulo 99. Perseguição. Sun-Yi havia largado a adaga de arremesso perto do corpo do monstro com antecedência e então deu todos aqueles passos para trás para tornar esta situação exata possível. Assim que a rocha papagaio falou, ele puxou a corda invisível, enviando o kunai voando de volta em sua direção. O grandalhão não estava apenas por acaso em seu caminho. Você matou. O líder do grupo de caça realmente deveria ter ouvido aquela rocha. Ponto. A sombra fica mais forte. Antes que os adormecidos tivessem tempo de reagir, Sun-Yi já estava se movendo. A sombra já estava enrolada em seu corpo há muito tempo, tornando-o muito mais rápido. Invocando o fragmento da meia-noite, ele golpeou com fluidez o inimigo mais próximo, cortando o braço do homem na altura do cotovelo. A lâmina acertou entre o bracelete e a cota de malha de sua armadura encantada. Para Sun-Yi, essas pessoas eram lentas e desajeitadas, seu nível de poder e técnica muito insuficientes. Ele já tinha mais experiência do que eles depois da angustiante jornada pelo labirinto carmesim, aprendendo a manejar a espada em combate com a própria estrela da mudança. Os 3 meses que passou caçando e sobrevivendo, sozinho na cidade amaldiçoada só aumentaram ainda mais essa lacuna. Apesar de parecer uma presa fácil, Sun-Yi estava longe disso. No entanto, ele não foi tolo o suficiente para desafiar todos os 5. As pessoas podiam ser mais fracas do que as criaturas do pesadelo, mas o que as tornava realmente perigosas era sua imprevisibilidade. Cada aspecto era único, armando humanos com um formidável arsenal de habilidades inexplicáveis. Enfrentar algo que você não podia entender era a maneira mais certa de acabar morto. Com sua vantagem de surpresa perdida, Sun-Yi decidiu que era hora de recuar. Virando-se, ele saltou para fora do círculo de luz e correu. Era muito difícil perseguir alguém que podia ver no escuro nessas ruas estreitas, então havia uma chance real de escapar ileso. No entanto, o kunai ainda estava preso ao pulso de Sun-Yi. Deslizando para fora do crânio do líder morto, ele caiu no chão e fez um barulho alto contra as pedras. Depois saltou a alguns metros de distância e atingiu o pavimento novamente, criando mais ruído. Peguei o desgraçado. Ele matou o chefe. Seguindo o som do metal batendo contra a pedra, os adormecidos avançaram, seguindo os passos de Sun-Yi. Que grupo persistente! Mesmo o cara que havia perdido o braço estava em seus calcanhares, ou tendo um meio de estancar o sangramento ou simplesmente não querendo deixar o atacante escapar, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Esta parte da cidade era o terreno de caça de Sun-Yi. Ele conhecia todos os cantos e rachaduras dessas ruas como seus próprios 5 dedos. Sinceramente, ele não tinha certeza do que esses caras estavam pensando. Se não fosse por ele escolher cuidadosamente o caminho, eles teriam acabado perturbando alguma terrível criatura caída e se tornando seu jantar há muito tempo. Algo não estava certo aqui. O pessoal de Gunlaug pode ter sido composto por bandidos, mas eram caçadores experientes e realizados. Eles temiam a cidade e sabiam como se comportar enquanto estavam fora das muralhas do castelo. Caso contrário, todos eles já estariam mortos há muito tempo. Pensando bem, era extremamente raro vê-los se aproximando da cidade à noite. Esses tolos eram mesmo caçadores de verdade? Se não, o que eles estavam tramando? Sun-Yi considerou brevemente deixar um deles vivo para interrogar mais tarde, mas então decidiu contra isso. Para ser honesto, ele não estava realmente curioso. Os negócios humanos há muito perderam seu encanto aos seus olhos. Ele tinha coisas muito mais interessantes para fazer. Finalmente alcançando seu objetivo, Sun-Yi demorou-se nos degraus, fingindo estar em pânico. Os 5 adormecidos puderam mais uma vez pôr os olhos em sua vítima. O garoto magricelo estava hesitando em frente à entrada de um grande edifício arruinado, medo claramente escrito em seu rosto sujo e pálido. Parecia que ele não sabia para onde ir, com medo de correr para um beco sem saída. Ao notá-los, ele estremeceu e mergulhou no prédio com desespero nos olhos. Você não tem mais para onde fugir, rato. Sibilocou o homem que havia perdido a mão para a lâmina de Sun-Yi. Cheios de intenção assassina, os adormecidos seguiram o jovem louco para dentro do edifício. No entanto, assim que entraram, não viram nenhum sinal do garoto assustado. A única coisa que viram foi uma simples pedra no chão. Quando o homem de um braço percebeu tardiamente que algo estava errado, a pedra disse em tom ameaçador: Digam adeus às suas vidas. Um segundo depois, uma silhueta massiva saiu da escuridão.
Os olhos do homem se arregalaram com a figura de um cavaleiro imponente, vestido com uma armadura negra ameaçadora se refletindo neles. A criatura tinha mais de 2 metros de altura, sua armadura gótica forjada de um aço antracite sem brilho. Todas as partes da armadura eram decoradas com gravuras intrincadas que contavam uma história tão horrível que qualquer um enlouqueceria ao olhá-las por muito tempo. O elmo do Cavaleiro Negro era coroado com chifres curvos que, talvez já tenham sido asas. Na fenda estreita de sua viseira, 2 chamas vermelhas fantasmagóricas ardiam com uma ameaça indescritível. Antes que o adormecido tivesse tempo para reagir, uma pesada lâmina negra caiu de cima, cortando seu corpo sem esforço da cabeça à virilha, cortando carne, osso e armadura com igual facilidade. Um jorro de sangue inundou o chão. Subindo em uma das vigas de sustentação da catedral em ruínas, Sun Yi se sentou e observou o massacre que estava acontecendo abaixo. O desgraçado está de mau humor hoje. Bem, divirta-se. Algum tempo depois, quando os ecos dos gritos começaram a desaparecer, ele suspirou e contou os cadáveres no chão distante. Era difícil contar, porque a maioria deles estava em pedaços. Certificando-se de que nenhum dos perseguidores saiu vivo, Sun Yi franziu a testa e balançou a cabeça. 6 pessoas. O desaparecimento deles não passará despercebido. Especialmente se eles realmente estivessem aprontando alguma. Porque sinto que acabei de me meter em encrenca.